Oi? Oi, Agora deu. Aline. Tava com dificuldade aqui. E aí, como estão? Estamos bem aqui. E você? Beleza! Fiquei sabendo que você acabou de descobrir que tá grávida, é isso? Todo mundo já sabe? Já contou? Sabe? Já contou já pra família? Sim, já contei para todos os familiares, mas o pessoal aqui da Hub, aqui nos seguidores, são os primeiros a saber por você agora. Eita! Inclusive, a gente vai falar sobre isso agora, né? A gente acabou de descobrir o que a gente faz, os sentimentos que é. Por isso que assim, você falou que estava grávida pra mim, achei que todo mundo já sabia, mas a gente eu posso usar você como exemplo? Claro que pode. Pessoal, então essa é a Aline. Se por acaso ficar ruim o som, deixem aqui nos comentários para nós. Ajuda eu, ajuda a Aline. E ela vai estar respondendo as minhas perguntas, as perguntas de vocês, que vocês deixarem aqui nos comentários. Então, se você é grávida ou conhece alguém que está grávida no momento e precisa tirar essas dúvidas, envie essa live aqui no aviãozinho que nós temos para ela vir com a gente, tá bom? Pode se apresentar para nós, Aline. Então, meu nome é Aline, eu sou médica, fiz residência em ginecologia e obstetrícia, tenho alguns anos aí de atuação em humanização do parto. Hoje eu trabalho basicamente com isso, com parto humanizado. E eu sou mãe de 2. O meu primeiro filho tem 5 anos. A minha segunda filha vai fazer 3 anos esse mês. E eu também estou gestante de 4 meses de gestação. E hoje eu vim aqui conversar com vocês, né, a pedido da Hug, para falar sobre como é, o que fazer assim que você descobre que tá grávida. Tá bom o áudio? Tá ok. Ai, que bom. Então já podemos entrar no assunto? Podemos. A gente já pode conversar o misto de emoções depois que a mulher descobre que está grávida. Não só a mulher, né? O parceiro dela, o namorado, o esposo, né? Isso mesmo. Então, eu acho que o principal, assim, das emoções quando a gente descobre é que mesmo a mulher que está pretendendo, mesmo a mulher que está planejando engravidar, aquela que calculou mais ou menos a época da vida, quando efetivamente engravida, né? Porque não é uma coisa que se planeja detalhes. Não tem como você planejar, eu vou engravidar mês que vem. Por quê? Porque 30% no máximo das pessoas vão ter esse controle, que é basicamente assim o número de chance de engravidar que uma mulher tem quando ela tem relação no dia fértil e ela é fértil, o marido dela é fértil. Então, assim, a chance de você engravidar de primeira não é tão simples assim, né? 30%, 3 a cada 10 mulheres conseguem. Então, é uma coisa que não se planeja tanto. A média de conseguir engravidar, quando a pessoa fala, agora eu vou liberar, é mais ou menos 3 a 6 meses em casais com boa fertilidade. Então, assim, eu vou liberar para engravidar, vai provavelmente demorar aí uns 3 meses, 6 meses. E esse período, gente, é super, super, super normal. Então, não precisa fazer exames, não precisa achar que o problema é com você. Esses primeiros 6 meses, a gente vai considerar que o casal é fértil e que só falta mesmo o tempo. Aí, depois que se passar esses 6 meses, a depender da idade da pessoa, né? Porque se for um casal jovem, com menos de 30 anos, pode esperar até 1 ano sem problema, sem procurar o especialista. Mas aí, se for mais do que 30 anos, já é bom com 6 meses procurar ajuda. Beleza, mas aí chegou o positivo. Fez lá o teste de urina, que geralmente é o primeiro a ser feito, né? Aí veio o positivo. A primeira reação, qual foi o primeiro sentimento que você sentiu? Olha, eu não estava planejada a minha gravidez, né? Eu já desconfiava que eu estava grávida por causa de alguns sintomas
Então eu fui fazer o teste de gravidez já sabendo do resultado. Então, assim, meu psicológico, ele já estava preparado. Então, não foi, foi uma surpresa. Eu chamei meu esposo e falei assim, ó, estou grávida. A gente olhou um pro outro e falou, vai vir um bebê. E, assim, e quando você desconfiou? Oi? E quando você desconfiou que estava grávida, qual foi o primeiro sentimento que veio? Preocupação, né? Preocupação. Como que seria toda a gestação? Como que o bebê estaria se fosse verdade que eu estava grávida? De quantas semanas? Preocupações. Uhum. Então, geralmente, o primeiro sentimento é preocupação, medo. Por quê? É a responsabilidade vindo à tona, né? Enquanto uma coisa é imaginária, é um planejamento, a gente tem a expectativa boa, porque esperar, sonhar é muito mais gostoso do que realizar. Realizar é pontual, agora esperar, sonhar, você fantasia a coisa, né? E aí, quando chega no real, bate aquele senso de realidade e vem aquele peso nas costas, né? Aí a pessoa pensa, nossa, agora é pra valer. Aí não vem só as coisas boas que imaginou, porque quando a gente decide engravidar, a gente pensa em um monte de coisa boa, né? Mas aí a primeira coisa que vem é uma cólicazinha, aquele, ai meu Deus, mas e meu emprego? Ou então enjoo, às vezes vômito. Então, a primeira coisa que vem é a realidade. E quando a realidade bate, muitas mulheres ficam preocupadas, sentem medo, às vezes sentem vergonha de contar para as pessoas. Mas, geralmente, isso passa. Geralmente, assim, umas 2 semanas a ficha cai e aí já começa aquela coisa. Não, o que eu tenho que fazer agora? Geralmente, essas 1, 2 semanas é a negação, né? A pessoa, não deve ser, não pode ser. Aí faz um exame de farmácia, faz outro exame de farmácia, vai fazer um exame de sangue. Precisa disso tudo, gente? Não precisa. Não precisa de tantos exames. Se você fizer um exame de farmácia e der positivo, já tá ótimo. Se fizer um exame de farmácia e der uma listrinha bem fraquinha, tá grávida, só precisa ter a listrinha. Inclusive, se não tiver listrinha nenhuma, pode ser que você fez cedo demais. Mas qualquer nível de listrinha é positivo. E aí, para não fazer cedo demais, o que eu recomendo é esperar 7 dias de atraso menstrual. Porque se você não tem 7 dias de atraso menstrual, pode ser que a sua menstruação atrasou, e aí você faz um monte de teste, aí tá negativo, ai meu Deus, minha menstruação tá atrasada, ai meu Deus, tá atrasado, deu negativo. Aí, quando dá lá uns 5, 6 dias, a menstruação desce, foi só um atraso. Mas, os testes hoje em dia, eles são muito bons. E eles funcionam, inclusive, 1, 2 dias antes da data de descer. Então, tem mulher que teve relação no dia fértil e antes da menstruação descer já tá fazendo teste de urina. Mas não façam isso, não. Isso só mostra que o seu grau de ansiedade está muito alto. Então, espera um pouquinho, espera a menstruação, o dia dela vir, espera ali uns 5, 7 dias, faz teste de urina. O teste de urina deu positivo, você tá grávida. Ponto, tá grávida. Precisa fazer o beta? O próprio teste de urina, ele já é o beta. Então, não precisa fazer o de sangue obrigatoriamente, não. Se o de urina deu positivo, você tá grávida. Você só precisa saber se a gestação vai evoluir para um bebezinho. E isso a gente vai saber só na ultrassom. E a ultrassom você vai fazer com quanto tempo? Você vai fazer com 3 semanas no mínimo de atraso menstrual. Então, 1 semana de atraso faz o beta, né? Pode ser urinário, pode ser aquele de farmácia mesmo, eles são ótimos, hoje em dia são super confiáveis. Se por acaso quiser fazer um exame de sangue, faça o quantitativo, porque o qualitativo ele dá só positivo e negativo. Positivo e negativo é a mesma coisa de fazer o urinário, então não tem por que fazer. Aí, espera 3 semanas no mínimo. O ideal que eu falo é para esperar 4 semanas. Então, sua menstruação não veio, espera 1, 2, 3, 4 semanas e vai fazer a ultrassom, a primeira ultrassom.
essa primeira ultrassom, ela vai confirmar, se esperar esse tempo que eu falei, vai confirmar que tem um bebezinho lá dentro e que o coraçãozinho tá batendo. Pronto, isso é uma gestação que evoluiu e agora a gente precisa começar o pré-natal, né? O que é a primeira coisa que toda gestante tem que lembrar ainda antes de pensar em engravidar? O ácido fólico. Então, se a pessoa está planejando 3 meses antes de engravidar, ou seja, quando já pensa em liberar, começar o ácido fólico, porque é um suplemento que toda grávida precisa. Então, se não está planejando, descobrir que está grávida, já pode começar por conta própria mesmo, o ácido fólico. E vai tomar os 3 primeiros meses da gestação. Então, 3 meses antes, 3 meses depois. A primeira coisa que toda grávida deve fazer é o ácido fólico. Aí, marcar a primeira consulta. Quando vai marcar a primeira consulta? Pode marcar assim que descobriu, né? Para o médico pedir os exames de sangue, a primeira ultrassom. Ou pode esperar essa primeira ultrassom e já ir com ela. Normalmente, as gestantes já chegam com a primeira ultrassom, porque espera confirmar na ultrassom para poder ir fazer a consulta de pré-natal. E aí, assim que chegou, né, lá na consulta de pré-natal, qual é a importância do pré-natal? Então, na verdade, o pré-natal, ele é feito para descobrir uma doença que é tratável e tratar ela antes de afetar mamãe e bebê. Então, é antecipar ocorrências de potencial gravidade em mãe e bebê. É para isso que o pré-natal foi feito. E no início da gestação, essas ocorrências elas são menos comuns e menos coisas a se fazer. Então, você faz pré-natal uma vez por mês até o 7º mês. Então, é só uma vez por mês. E aí, depois disso, como o bebê já tá grandinho, a barriga já tá grande, já tem mais doenças, já tem mais possibilidade de acontecer alguma coisa, tem possibilidade do bebê vir antes da hora. Então, aí vai aumentando a frequência. Então, até 28 semanas, vai fazer pré-natal uma vez por mês. Aí, de 28 semanas até 36 semanas, vai fazer pré-natal 2 vezes por mês, que é a cada 15 dias. E daí pra frente, o pré-natal ele é mensal, toda semana, até nascer. Até nascer e segue. E aí, dessa forma, a gente consegue descobrir principalmente pressão alta e diabetes, que são as 2 principais doenças que a gestação pode fazer aparecer, né? Porque são mulheres que têm uma predisposição para isso, e quando junta essa predisposição mais a gestação, que é uma sobrecarga para o corpo, aí pode surgir ou diabetes ou pressão alta, que são as 2 principais doenças que o pré-natal mais diagnostica e mais tem o potencial de ser benéfico. Então, se eu fosse dizer assim, uma coisa, só uma doença que é a importância do pré-natal, seria a pressão alta, a pré-eclâmpsia. Porque se a gente percebe que uma mulher está hipertensa, a gente precisa saber quando que ela começou a subir a pressão. Qual é o tamanho desse bebê? Esse bebê está crescendo? Essa pressão está estável? Essa pressão está controlando ou não? Então, chega um ponto nessa mulher com pressão alta que ou o bebê não está mais sendo suprido dentro da barriga, ou a mãe não tem mais benefício de ficar gestante, né? E aí essa gestação precisa ser antecipada. Então, esse é o principal motivo do pré-natal. E a segunda principal motivo para se fazer um pré-natal é a diabetes, que a gente vai saber, esse bebê está muito grande, esse bebê está muito pequeno, como é que está o líquido, como é que está os níveis de glicose dessa paciente. E isso daí a gente vai evitar um bebê muito grande e um bebê que respira com dificuldade. Então, a pressão baixa, o bebê é pequenininho e super espertinho. E a diabetes, o bebê é grandão e cansadão. Então, a gente tem que evitar esses 2 extremos aí. E o primeiro trimestre é o mais importante para você entender os riscos dessa gestante
você fazer uma triagem nela e fazer os primeiros rastreamentos para você definir se ela já tem uma gestação de alto risco e vai precisar de um acompanhamento necessariamente com o médico, ou se ela pode seguir um pré-natal de baixo risco. Nesse caso não precisa nem ser com médico, pode ser com enfermeira, uma enfermeira obstetra, uma obstetriz. E se precisa tomar algum remédio, né? Quem tem alguma história de pré-eclâmpsia em uma gestação anterior, ou se tem fatores de risco, né? Tem mais de 2 fatores de risco para pré-eclâmpsia. Essa pessoa ela pode começar a tomar um remédio, 2 remédios, na verdade, desde lá do início do pré-natal, desde o primeiro trimestre, para evitar que ela tenha uma pré-eclâmpsia com um bebezinho muito pequenininho e que esse bebê consiga chegar no tempo de nascer, no tempo bom, num peso bom de nascer. Então, quanto antes começar esse pré-natal, melhor. E o ideal é que comece esse pré-natal no primeiro trimestre mesmo. E o primeiro trimestre a gente considera até 12 semanas. Então, é muito até 14 semanas, na verdade. Antes de 14. A gente fala 12, mais 13, mais 6 ainda A primeira ultrassom ela é muito importante para definir a data do parto. Porque, às vezes, a menstruação está um pouquinho alterada ali. A mulher, em vez dela ter ovulado no 14º dia, que é o normal, às vezes ela ovulou no 20º dia, então quase uma semana depois que ela ovulou. E aí, se ela for contar pela menstruação, a data do parto dela vai ser uma semana antes, mas pela ultrassom uma semana depois. Então é importante a gente saber disso, porque lá na frente vai fazer diferença. E dessa data provável do parto, geralmente o bebê nasce 2 semanas antes ou 2 semanas depois. E aí uma semana faz muita diferença lá na frente. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu adoro falar, sobre quando você descobre que tá grávida, ou quando você descobre que alguma amiga sua tá grávida. Qual é a melhor pergunta que tem pra você falar, tipo assim, Gabriela, eu estou grávida. Eu chego pra você e falo assim, estou grávida. O que você acha qual que é a melhor resposta pra essa pergunta? Eu acho que a pessoa no automático diz parabéns. Você deve ter escutado vários, né? Sim. E o que você sentiu quando vem parabéns? Nossa, eu tô com calor. Oi? É um pouco vago dizer só parabéns, né? Mas no meu caso, né? Falar no meu caso, muitas pessoas desejaram uma boa saúde. Quando você ouve essas coisas, parece que automaticamente alguns hormônios eles se sentem mais confortáveis, assim, seguros, sabe? O conforto, saber que tem pessoas ao seu redor que desejam que você e o bebê estejam bem. Exatamente. Geralmente é no automático, a pessoa fala no automático alguma coisa. Tipo, parabéns. Aí em seguida, às vezes, vem algum julgamento, né? Mas você estava planejando? Mas você queria? Mas como é que foi isso? Aí você fala assim, isso é um bebê. Tipo assim, eu fui ali, tive relação com meu marido. Mas assim, o que eu sempre digo, até pra gente usar com as amigas, é quando a pessoa chegar e falar assim, eu estou grávida, no mínimo ela está assim, surpresa com a notícia. Então é importante a gente acolher a pessoa e devolver com uma pergunta. Como você está se sentindo com isso? Aí a pessoa, nossa, eu tô muito feliz, eu tava tentando há muito tempo, eu queria muito engravidar, eu não contei pra ninguém que eu tava engravidando, que eu queria engravidar, mas eu queria muito engravidar há muito tempo. Ou então você chega pra pessoa, e aí, como é que você tá se sentindo? Ela, não, eu não queria agora, porque eu acabei de sair de um emprego pra poder abrir uma empresa, e não me vejo grávida, isso vai atrapalhar meus planos hoje, eu estou muito assustada com isso, eu estou sem uma renda fixa, eu não tenho isso, não tenho que... Então, assim, o ideal é você perguntar para a pessoa como ela está se sentindo e deixar ela iniciar o assunto e aí depois fazer uma escuta dessa pessoa, né? Deixa ela falar. E aí depois falar de outras coisas. Depois falar, e aí?
Você já contou para as pessoas? Você pensa em contar quando? Uma boa coisa a gente falar agora é essa questão de contar. Como que eu acho essa história de contar? Tem gente que espera 12 semanas para contar para as pessoas. Eu acho muita coisa. É 1/3 da gestação, praticamente, esperar 12 semanas. Mas por que essa pessoa faz isso? Porque ela tem medo do aborto. Ela tem medo de perder o bebê. Ela fala, tô grávida. E aí depois tem que falar, eu perdi. Então, assim, não é uma situação legal, mas também é melhor do que você viver sozinho essa experiência. Por exemplo, você não conta pra ninguém, engravidou, tá lá com a notícia só pra você, aí você perde, ninguém sabia, você vive um luto totalmente sozinho, ninguém entende o que você tá passando, você fica tipo assim, com aquele sorriso amarelo, todo mundo com a vida que continua, todo mundo fazendo suas coisas normais, e aí você tipo, vivendo um luto sem compartilhar com ninguém, às vezes você fica estranha, a outra pessoa, nossa, tá estranha, não sei o que lá, o que você tem? E aí como é que você vai falar que você perdeu uma gestação que você nunca teve na cabeça das pessoas, né? Então, a minha opinião é que é mais acolhedor, é mais saudável socialmente, pelo menos algumas pessoas saberem. Então, a partir do palitinho lá positivo, contar para pessoas íntimas, né? Contar para o parceiro, contar para a melhor amiga, contar para a irmã, às vezes contar para os pais. E aí dizer, né? Olha, o palitinho deu positivo. Vamos ver como é que vai evoluir. Geralmente evolui, né? A grande maioria, mas 8 a cada 10 vai evoluir. E aí, esperar a ultrassom para contar, assim, para geral. E a ultrassom é 7 semanas. 7 semanas é tranquilo, né? 3 semanas de espera, confirma na ultrassom. A partir do momento que tem bebê lá na ultrassom, beleza, pode contar para todo mundo que tem bebê. Ainda tem chance de perder? Ainda tem chance de perder. Mas quando tem só o palitinho, às vezes tem as gestações que anembrionadas, tem as gestações que elas começam e já param bem ali no iniciozinho, e aí você já pelo menos exclui essas e só os seus íntimos sabem. 12 semanas eu acho muito, muito longe mesmo para esperar. Você decidiu, como é que foi essa decisão, Gabriela, de contar? Olha, segunda noite, né? Então, no outro dia, eu, ao meio-dia, telefonei para os meus pais, que moram em outra cidade, meu esposo. A gente anunciou para ele, para os meus irmãos que estavam em casa. Teve aquela preocupação dos pais, né? Mas é normal, completamente normal. E aí, no final do dia, a gente contou pessoalmente para o meu sogro, para minha sogra. Todos receberam muito bem a notícia. Então, para mim, contar para eles, que são a minha família, não foi nenhum tipo de dificuldade, né? Eu sabia que era uma notícia muito boa, que eles aguardavam por isso, né? Eles queriam um neto. Então, foi muito bom para mim. Agora, para os amigos, empresa, todo esse pessoal, eu contei depois do exame, né? Que foi 3 dias depois, mas foi naquela semana. Então, eu preferi contar, porque não tinha por que esconder, né? Não é uma doença, não é algo assim que, sei lá, vou ficar desempregada, ou, meu Deus, as pessoas vão me xingar, não tem nada disso. Então, eu não me senti nesse cenário e eu preferi contar assim que eu soube que estava positiva, né, com o exame. Essa semana eu escutei uma gestante falar assim, nossa, eu não faço a mínima ideia de como contar. Parece que eu sou uma adolescente que engravidou do ficante. Aí eu falei, nossa, nada a ver, hein, com essa situação. Tipo, uma pessoa, tipo, tem mais de 30 anos, tem um emprego super estável, mora com um namorado, tipo assim, é engraçado isso. Então, parece que falta, tem muita gente assim, que falta também assumir os seus sonhos, né? Assumir que quer aquilo. Às vezes é ruim, né? Você dizer que quer uma coisa, porque a cobrança vem, o olhar do mundo vem, né? E agora? O que vai acontecer?
Mas é a vida, né? Faz parte da vida. Faz parte da vida. Tanto a vida quanto a morte, né? É um ciclo. E se por acaso vir a perder, eu acho que essa pessoa merece pelo menos 4 pessoas próximas que sabiam dessa gestação para acolher, para falar uma palavra de conforto, para viver aquele silêncio junto, para viver aquele luto junto, para saber o que está passando na cabeça daquela pessoa e para poder virar a página. Eu digo que a melhor forma de viver um luto é vivendo ele, curtindo assim cada coisa dele. Então, para todas as mães aí que já tiveram uma perda, eu já tive, a minha segunda gestação foi um abortamento. Bem no iniciozinho, devia ter 7, 9 semanas, mas foi bem no iniciozinho. Sintam-se mãe, primeiramente. Se você engravidou, você já é mãe. Aquele bebezinho ali foi uma vida que esteve dentro de você. Desfrute desse momento, foi uma vida que veio e que foi. Reserve um tempo, tanto mental, tanto social, espiritual, para pensar naquele bebezinho, para viver a tristeza daquele momento, né? E aí volte à vida normal aos poucos, não queira fingir que não aconteceu, porque o pior luto é aquele que a gente atropela, porque na verdade a gente só empurra com a barriga mais para frente. E aí pode impactar vários outros momentos. E o pior de tudo, quando você vai passar uma nova experiência, você revive aquele luto você reabre aquele luto que você não viveu. Por exemplo, eu já atendi muitas gestantes que mais ou menos na época que perdeu um bebê anterior, ela entra em pânico, não? Entra em pânico porque acha que é a mesma gestação, mas não é. Cada história é única, cada bebê, cada gestação, cada momento de vida, você tem uma idade diferente, você tem uma condição social diferente, você tem uma vida diferente. Então, cada história é única, a gente tem que viver cada momento da melhor forma possível, do jeito que ele tá agora. Então, curtir a gestação, curtir o primeiro trimestre, curtir o segundo, curtir o terceiro, curtir cada minuto, porque tudo passa e passa muito rápido. Da mesma forma que tem as dificuldades da maternidade, também tem as maravilhas da maternidade, e elas também passam. Você vê todo mundo que tem filho adulto, né? Ai, como é bom bebê, como é bom criança, ai, que saudade. É muito comum a gente ouvir, né? Que saudade da minha filha pequena. E aí, quando o filho é pequeno, nossa, tomara que cresce logo para dar menos trabalho. Então, o ideal é realmente passar por cada fase. Eu falei no meu caso, né? Então, pra mim foi super normal e eu gostei de falar com as pessoas, né? Eu e meu esposo, a gente decidiu isso juntos e a gente contou, né? Trouxe a público isso durante aquela semana. Mas eu entendo, né? E eu respeito a posição de muitas mães que preferem contar depois, né? É particular de cada um, né? A gente tem as orientações médicas, então se a mãe e o pai escolhem se reservar para depois, tudo bem também, né, Aline? É uma escolha individual, acaba sendo. Aqui, por exemplo, nos comentários, a doula disse que esperou 12 semanas para contar para a família e 18 semanas para os amigos. E só com 6 meses ela contou assim de forma geral. Eita! Eu contei com 5 semanas. Na semana que eu descobri, eu contei. Então, uma alegria que invadiu dentro de mim, né, na nossa vida, e que eu quis expor isso. Mas cada mulher é diferente, vive esse momento diferente. O importante é estar bem, é viver isso que a Aline disse, né, intensamente, para que, se caso vier a acontecer algo não esperado no meio do caminho, poder viver aquilo bem para futuramente não influenciar em outra gestação também. Teve um comentário aqui da Júlia. Ela falou que num dia de atraso ela contou para todo mundo. Essas das minhas. No dia que eu descobri que do palitinho lá, eu já tava no Instagram. Já, tô grávida.
Aí o pessoal, cadê a ultrassom? Não, tá na hora de fazer, eu demorei um tempão. Eu falei, tá grávida, positivo lá. E cadê o bebê? A ultrassom vai aparecer, calma. Quase um mês depois eu fui fazer a ultrassom, acho que foi um mês depois. Aí eu fiz a ultrassom e tava lá, tudo certinho, graças a Deus. Mas também se não tivesse, pra mim ia ser a mesma coisa. E eu, todos os dias, eu olho pra mim e falo, meu Deus, já tenho uma barriguinha. É bom viver isso, né, Aline? Porque depois não volta, né? Vai voltar se eu tiver uma segunda gestação. Mas essa gestação não volta mais atrás. Essa gestação não volta. Intensamente. Aproveitar esse momento. E os enjoos, essa parte ruim da gestação, pra mim acaba sendo bom, sabe? Quando as pessoas perguntam, e enjoos, isso? Eu falo, tem bastante, tenho bastante enjoo. Eu não tenho, mas é bom contar, sabe? Porque a gente entende que isso é normal do processo, então tá tudo bem. Sim. E falando sobre a parte positiva dos enjoos, né? Tem mulher que a primeira gestação, tá tudo certo, aí fica reclamando, ai, tô com enjoo, ai, não aguento, tô com enjoo. Aí tem mulher que é a segunda gestação, que perdeu a primeira e fala assim, nossa, eu tô com muito enjoo, tá muito bom. Por que tá muito bom? Porque eu sei que tá tudo certo. É o único indicador que eu não sinto mexer, não sinto mais nada. Então é um indicador que tá indo tudo bem. É verdade. É verdade, tá indo tudo bem. E é muito, muito relativo essa questão do enjoo, né? Tem a questão do enjoo, tem a questão dos vômitos, tem uma cólica que... Ah, mas ninguém me falou disso. Mas, gente, quase toda grávida sente cólica no início. Quase todas. É um repuxão lá embaixo, alguma coisa se esticando, mas todas, assim, praticamente todas sentem. E aí, uma boa parte fica com medo de estar perdendo o bebê. Mas é bem comum sentir cólica. O xixi também, já no iniciozinho. Mas não é só quando a barriga tá grande, não. Desde o início já é comum. E várias vezes no banheiro, porque o útero pequenininho também, ele tá crescendo sobre a bexiga ali. E na primeira consulta de pré-natal, a gente geralmente trata desses assuntos, né? Os principais sintomas, que é a cólica, náusea, vômito, a falta de apetite, o empachamento, aquela sensação assim de estar cheio o tempo todo, uma sonolência intensa, a queda de pressão que é constante, né? Constantemente a pessoa passa um tempinho sem comer ou come demais, já dá aquela escurece a vista, tem que sentar, ou calor demais também. E a alimentação, atividade física, atividade sexual. Geralmente a gente fala dessas coisas. E das vacinas também. Então eu vou falar um pouquinho disso agora. Dos primeiros exames que se faz em gestação, a gente já vê ali o que a pessoa vai precisar tomar de cuidados. O primeiro cuidado que a gente fala de alimentação é a questão dos alimentos crus das carnes mal passadas, que é da toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é uma virose, é o toxoplasma, né? Virose, ó. Ela é uma doença, né? Tipo uma gripe. Eu falei virose, eu quis dizer tipo uma gripe, gente. É uma doença gripal que você não sabe que pegou, você fica ali com aquela gripezinha e tal, e nada, tipo, vida que segue, ninguém nem sabe que teve. Mas quando chega na gestação, se a pessoa já teve antes, ela é imune, e ela não precisa se preocupar com isso. Agora, se ela nunca teve, ela precisa tomar cuidado para não pegar na gestação. Porque fora da gestação não tem problema nenhum. A pessoa vai ter uma gripezinha que vai passar. Realmente é gripezinha, não é igual corona, não. É uma gripezinha e passa. Se pegar na gestação, pode dar malformação no bebê, ali na parte da audição. A criança pode, ou na parte do olho, a criança pode ter cegueira, pode não falar ou não escutar, por interferência dessa infecção passar dali da mãe para o bebê. Então é por isso que falam tanto das carnes mal passadas e saladas. Agora, o interessante, sushi não tem nada a ver com isso.
O sushi, ele é peixe, e peixe não carrega toxoplasma, que é o bichinho que dá a toxoplasmose, né? Então não tem nada a ver. Sushi pode comer. O problema ali daqueles peixes é outra coisa. É você comer num local ruim, tá contaminado, você ter uma diarreia. E também intoxicações por metais pesados. Porque tem muito mercúrio, tem muito alguma coisa. Mas isso daí não tem a ver com a gestação. Isso aí tem a ver com a parte nutricional como um todo. Então, a principal cuidado que a gente deve ter com a alimentação é a questão... sim, o sushi não tem nada a ver, mas a salada tem. Uma vez eu fui num restaurante comer sushi, e aí tinha uma mulher grávida e falou assim, é porque eu não posso, né? Eu tô grávida, eu vou comer uma salada. E aí foi comer uma salada. A chance de pegar toxoplasmose numa salada é infinitamente maior do que pegar num sushi. Porque a única chance de pegar no sushi é na salada do sushi. É naquela cenourinha crua, é naquele pepino cru que vem enfeitando o sushi. Porque essas folhas, essas verduras cruas, elas podem ter contato com a areia contaminada e aí pode transmitir. Mas o peixe não transmite jamais. Então, tomem cuidado com saladas cruas na rua que a gente não sabe como higienizou. Em casa, higienizar bem direitinho, deixar ali de molho com a solução, com cloro, naquela proporção que todo mundo ensina. A carne, ela tem que ser carne vermelha, gente. Carne de peixe não tem nada a ver. A carne, ela tem que ser bem passada, porque a carne mal passada pode também passar. E é isso. A preocupação com gestação, com a alimentação, é se a pessoa é suscetível à toxoplasmose, ter esses cuidados. Se a pessoa for imune, aí não precisa se preocupar com isso. Pode comer salada normal, o que tem que se preocupar mesmo é com uma intoxicação alimentar, com diarreia e vômito, que não vai interferir na gestação, só vai passar um mal-estar. Outra coisa da alimentação é que se demorar muito para comer ou se comer muito, pode passar mal. Então, a comida, o ideal é que elas sejam porções menores e mais frequentes. E no primeiro trimestre é muito comum a pessoa não ganhar peso ou perder peso ou ganhar pouco peso. Só ganha muito peso no primeiro trimestre aquelas grávidas que quando descobre que está grávida, libera geral e fala, agora eu posso tudo. E aí a pessoa começa a comer desenfreadamente, porque eu tenho que comer por 2, porque eu tenho que comer tudo que eu desejar. Então, quando a pessoa tem essa cabeça, geralmente ela engorda muito no primeiro trimestre. Mas, em geral, aquela sensação de cheia o tempo todo, aquela náusea, aquele cheiro que as coisas mudam o cheiro, né? Você percebeu isso? De sentir um cheiro... Eu sempre que eu tava no início de gestação, eu sentia cheiro de água. Eu ia escovar os dentes, cheiro de água, opa, da gravidez. Ou às vezes um cheiro que é normal, você sente como um cheiro ruim, isso é comum também. Então isso tudo faz com que a pessoa coma menos. Se ela tá comendo muito, é porque ela tá comendo mais no automático do que sentindo aquela vontade, porque realmente no primeiro trimestre diminui. E aí no segundo trimestre, normalmente acontece um ganho rápido de peso, que se mantém ali no terceiro trimestre. Então é normal engordar uns 3 quilos assim, no primeiro trimestre, e aí depois mais ou menos 2 por mês nos outros, totalizando de 10 a 14 quilos a gestação inteira. É mais ou menos isso. E quem tem um peso menor, quem tem baixo peso, até 16 quilos é normal ganhar. E quem é sobrepeso ou obesidade, a meta de ganho de peso é menor. É menos do que 10 quilos. Tem uma tabelinha que coloca o IMC da pessoa. O seu peso, a sua altura no início da gestação é esse. Então, a faixa de ganho de peso normal para o seu IMC é essa.
E aí tem lá o alvo, são 4 faixas: baixo peso, adequado peso, sobrepeso e obesidade. Que mais? Da alimentação é basicamente isso. Aí a gente vem falar de atividade física, que é comum os médicos orientarem para não fazer atividade física no primeiro trimestre, que essa é uma orientação totalmente obsoleta. Não existe nenhuma recomendação sobre isso. O primeiro trimestre ele tem um risco aumentado ali de perdas, né, de aborto, mas isso não tem relação nenhuma, nem com atividade física e nem com relação sexual. Então a pessoa ela pode continuar fazendo o que ela fazia e ela pode iniciar uma atividade física no primeiro trimestre, não tem problema não. Agora, a gente não pode ter alvos, não pode querer emagrecer na gestação, não pode querer cumprir uma meta na gestação. Você coloca lá, não, eu vou correr não sei quantos quilômetros, eu vou fazer um treino não sei como. Não, esses alvos aí, essas metas de atleta não pode fazer. Por quê? Porque uma das coisas que a gente não vai fazer na gestação é fazer uma atividade física que a pessoa fique ofegante. Então, qual é o limite da atividade física? Um deles é a respiração ofegante. Então, se a respiração estiver ofegante, você diminui um pouquinho para ficar com uma respiração mais tranquila. Se não vai ficar ofegante, nunca pode ficar, mas controla a respiração para a respiração ficar mais profunda e dar conta daquele exercício. Outra coisa do exercício físico é que ele não pode sobrecarregar o abdômen, porque se sobrecarregar o abdômen, vai aumentar a chance de diástase, né, que é os músculos da barriga separados, e aumentar a chance de incontinência urinária, que é perder xixi. Então, nenhum exercício que tenha aquele encurvamento da abdominal pode ser feito. Você pode até trabalhar o abdômen, mas sem ter o encurvamento da coluna. A coluna tem que ficar reta. A gente geralmente trabalha o abdômen com exercício de respiração, puxando a barriga para dentro e soltando, mas sem encurvar, para não sobrecarregar a caixa do abdômen, né? O quadradinho ali. Então, encurvamento, grandes impactos, altas intensidades e ter metas muito bem definidas, então isso daí a gente não pode. O restante a gente pode. Precisa fazer hidroginástica na gestação? Não precisa, só se a pessoa quiser. Então, ir no médico, o médico fala assim, vá fazer hidroginástica, isso é muito antigo, isso muita coisa assim de eu ouvir falar e tô te dizendo, não tem evidência nenhuma. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Hoje em dia as pessoas falam muito de pilates, né? O benefício do pilates na gestação é ótimo. Eu acho que antigamente se indicava muito de hidroginástica, agora está se indicando muito pilates. Os dois são bons, mas eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela se sente bem e o que ela gosta de ir, o que ela vai ir com prazer. Porque se ela não tiver prazer naquela ida, é mais difícil ela ir várias vezes, né? E é muito importante para a gestação a pessoa estar ativa, é muito importante para a gestação a pessoa estar com atividade física em dia e isso vai ser bom para o corpo dela, vai ser bom para o pós-parto, para a recuperação, vai ser bom para o bebê. Então é muito, muito importante, muito bom a atividade física. Relação sexual também é liberada na gestação, ela é boa, inclusive se for uma relação sexual prazerosa, vai inclusive diminuir dores da gestação, vai relaxar, vai ser ótimo. Então não tem contraindicação de relação sexual em gestações normais, né? Existem alguns casos pontuais que a gente não vai recomendar a relação sexual, que é quando você tem uma ameaça de parto prematuro, ou quando a bolsa rompeu, está esperando ali entrar em trabalho de parto, ou se a pessoa tem algum problema para segurar bebê, o colo do útero dela ele dilata só pelo peso da gestação, ele tem uma insuficiência ali para carregar
são poucas situações, assim, na gestação. Mas, ou então se a pessoa estiver sangrando, né? Mas, assim, em geral, basicamente, pode ter a relação sexual. Os 3 primeiros meses, como você disse, eles são um pouco de risco, né? É o período que a mulher grávida precisa se preocupar, ficar atenta a algumas coisas, algumas atividades que ela pode vir a realizar e prejudicar. Mas... Na verdade, assim, a gente não tem na literatura médica nenhuma atividade que vá predispor ao aborto. Antes falava-se isso, que nos 3 primeiros meses é risco para abortamento, então você não vai fazer atividade física, você vai fazer sei lá o quê, não sei o que. Mas o que a gente sabe hoje em dia é que fazer ou não atividade física não vai interferir no abortamento, mas não fazer vai interferir na saúde da gestação como um todo. Então, não fazer é melhor do que não fazer. Então, se a pessoa faz atividade física ali desde o primeiro trimestre, é mais fácil dela seguir a gestação toda fazendo. E ela já toma gosto, né? Já vai ter um período a mais para fazer. E isso não vai ter relação com o abortamento. O que é que sabe hoje em dia? Que se aquela gestação evoluir para abortamento, normalmente é alguma deficiência ali na formação do bebê, na hora de juntar lá os 2 materiais genéticos, deu alguma alteração ali na genética, nos cromossomos, alguma coisa não vingou direito. Então, se a parte genética ali não deu certo, misturou lá e não deu a soma lá da metade de cá com a metade de cá não formou um bebê, aí o corpo vai fazer um scanner lá, opa, aqui não formou não, bebê, então vamos descartar. Então não adianta a pessoa ficar de perna para cima, de repouso, sem relação sexual, sem fazer atividade física, tomando um monte de comprimido para segurar a gestação. Basicamente, as gestações saudáveis vão evoluir e as gestações que têm erro não vai evoluir. Não adianta tentar segurar uma coisa que não vai... não adianta tentar segurar um bebê que não se formou adequadamente. Então, a natureza, ela é sábia, ela vai fazer ali aquele rastreamento e vai falar assim, não, vamos tentar o próximo, esse aqui não tá legal, não. E isso acontece principalmente na primeira gestação, o risco de abortamento é maior na primeira. E nas demais, esse risco já diminui bastante. É um processo natural, né? É um processo natural, exatamente, é um processo natural. Eu vejo muitas mulheres falando, como é que eu faço para segurar, né? Tá com ameaça de aborto. O que eu faço para segurar? O que eu tomo para segurar? Não precisa. Não precisa. Se for para dar certo, vai dar certo. Aí tem algumas orientações a depender do quadro, a depender de toda a avaliação individual da pessoa que pode ser feito. Mas, em geral, é questão de tempo. Se for uma gestação, um bebê que se formou, vai evoluir. Se for um bebê que não se formou, aí não vai evoluir. E tomar medicação para tentar segurar é até ruim, porque pode segurar um aborto, né? Tipo assim, a gestação não está evoluindo, o bebê ali já parou de se desenvolver, aí a pessoa está tomando remédio para segurar a gestação. Aí quando vai lá no ultrassom, opa, parou de desenvolver. Aí agora o corpo precisa liberar aquela gestação. A gestação parou de evoluir, o corpo tem que identificar. Primeiro ele identifica que a coisa não está formada direito. E aí evolui com o abortamento. E depois ele vê que evoluiu com o abortamento ali e faz a expulsão. Então, se a pessoa está tomando remédio para segurar, pode também atrapalhar esse movimento do corpo de concluir o trabalho dele, que seria expulsar. E aí tem mais curetagens que talvez não precisariam ser feitas, porque o corpo poderia ter acontecido ali natural, né? Mas isso tudo é coisas que acontecem. Geralmente, existe até quantas semanas esse aborto de forma natural pode acontecer? Ele diminui com as semanas.
A maioria acontece nas primeiras semanas mesmo, ali 5 a 8 semanas. E aí depois de 8 a 12 semanas, menos, né? Mas acontece também. E de 12 a 20 semanas, muito raramente. E depois de 20 semanas, a gente já não considera mais como aborto, né? 22 semanas para frente, a gente já considera como parto prematuro. Mas o abortamento, geralmente, ele vai acontecer antes de 8 semanas e cai muito, muito, muito com 12 semanas. Então, passou de 12 semanas, já pode ficar tranquila que, assim, sei lá, 90% da chance já passou. E aí, as que ficam depois é bem pouquinho. É muito raro, assim, o abortamento depois de 12 semanas, de 12 a 20 semanas. Então, a Joyce é um paciente minha, ela falou sentir cólicazinhas e o xixi no início, é bem comum e pouca gente fala, né? As pessoas acham que o xixi é no final também, mas no início também tem. Verdade, bastante, inclusive. Inclusive também os seios mais sensíveis, né? As cólicas abdominais que você disse antes também são coisas que são sintomas que muitas vezes antes da mulher fazer o teste de gravidez já sabe que está por causa desses sintomas, né? Exatamente. Tem vários sintomas, né? Sim. Falar sobre o processo da gestação, nós temos ainda muitos assuntos, nós podemos falar nas próximas lives de parto imunizado, sobre parto prematuro, algo exclusivo sobre alimentação na gestação, muitas coisas. Então, você que esteve hoje aqui conosco na live, se você quiser deixar alguma sugestão, ou no nosso direct, ou no direct da Aline, fala aí sobre esse tema, fala daquele, a gente vai trazer aqui para vocês. Mas hoje o que a gente pensou, que a Aline trouxe para nós, é o suficiente para a primeira live com ela aqui. Eu acredito que muitas mães grávidas que vão assistir depois dessa live também vão tirar suas dúvidas, mas o importante é que todas mantenham suas orientações médicas, né? Exatamente. Ouçam sua orientação, porque, como a gente comentou antes, toda mulher é individual, né? O que funcionou para mim pode ser que não funcione para outra. Então, a gente traz aqui no Papo Maternidade coisas que podem abranger o máximo de mães, né? Que possam ajudar muitas mães, mas lembrando sempre que o importante mesmo é manter as consultas regulares e fazer os exames necessários, né? E manter os cuidados que o teu médico diz, os cuidados que você já sabe, passou. Eu quero agradecer a você, Aline, por se dispor, ficar aqui com a gente, por trazer esse conteúdo que é muito bom, a tua experiência, a tua profissão. Então, obrigada, desde já. Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. É sempre muito bom ter um profissional aqui falando sobre todas essas coisas, porque é muito diferente do que eu vi, que não trabalho na área, que não conheço, ou que procuro apenas na internet, querer falar sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso. Mais uma vez, obrigada, Aline. E obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Vamos ver só se o pessoal tem alguma dúvida. Quem está ao vivo aí quer perguntar, aproveita que está acabando. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente já encerra. Isso aí. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, então. E aí, se não fizer agora, também pode mandar por direct. Mas aí, se quiser fazer agora, a gente já responde. Eu acho que foi, então. Muito obrigada pelo convite. A gente vai fazer mais uma ainda, né? Vamos definir o tema. Até mais. Qualquer coisa, estamos aqui.